Olá pessoal, estamos aqui com a Beatriz, que vai ser nossa entrevistada. E o tema de hoje do nosso episódio, para o nosso projeto de extensão, é Muay Thai além do ringue. Então nós vamos fazer algumas perguntas, aqui eu e o Davi, para fazer algumas perguntas para tirarmos algumas dúvidas, curiosidades que as pessoas costumam ter sobre essa arte marcial. Bom dia. Bom dia. Perguntar como é que tá a história no Muay Thai, como tu conheceu, como tu criou essa rotina e tudo mais. Foi por hobby, na verdade. Eu sempre tive curiosidade em questão de arte marcial, né? Sempre gostei. Comecei no boxe, meu pai praticava, competia e um dia eu decidi fazer uma aula e me encantei. Hoje em dia eu levo como estilo de vida. Teu pai faz Muay Thai também? Fazia, ele há um tempo, né? Cada idade. Mas ele competiu por um bom tempo. Foi campeão paraense, sul-americano, brasileiro. O grande sonho dele era competir o mundial, mas não conseguiu devido à idade. O Muay Thai tem uma certa idade, até os 35, se eu não me engano, a carreira. Qual é o objetivo do Muay Thai? O objetivo do Muay Thai, dependendo do que a pessoa procura. Se for condicionamento físico, a gente está para ajudar nesse quesito, e também no autoconhecimento, confiança, ele ajuda em vários aspectos. Depende do teu objetivo. O Muay Thai não tem idade, né? Nem gênero, nem nada. A gente só precisa conciliar o teu objetivo com a arte. Poderia falar pra gente sobre os benefícios que o Muay Thai ele pode trazer para as pessoas? Em geral, eu considero uma atividade completamente completa no quesito mental e físico. Já na parte física, né, eu considero a questão da melhora cardiorrespiratória. Ajuda muito na força, flexibilidade, resistência e concilia bastante no emagrecimento também. Aí a questão mental já é algo que eu sempre procurei. A confiança, o foco, o autocontrole, porque o Muay Thai ele ajuda a gente na questão do estresse. A nossa prática exige muito, digamos assim, respeito e concentração. Então isso meio que ajuda a gente ter equilíbrio durante o dia. Para quem sofre de ansiedade, esses problemas, ajuda muito, muito, muito. Eu particularmente sofria bastante de ansiedade e ele me ajudou nessa questão do equilíbrio, do autocontrole, respirar. Então não é assim que as coisas funcionam. Você dá aula para crianças, adolescentes e adultos, né? Qual é a metodologia que... Muda bastante. Das crianças, principalmente, porque eles vêm com o intuito de tia, eu quero... Na rua, eu posso brigar? Não, você não pode brigar. Quando eles vêm, eles chegam, né? A grande maioria do pessoal chega com esse objetivo, assim, de briga. Não vou mentir. Mas conforme eles vão treinando, eles vão entendendo que, a questão do conhecimento da força deles, que um golpe machuca. Então, não se trata só disso, mas sim do respeito, o Muay Thai, o espírito do Muay Thai é isso. A evolução é pessoal, o respeito e a humildade sempre, em qualquer quesito. Eles aprendem que covarde não é só bater em mulher ou não, mas sim bater em alguém em autodefesa, né, que não sabe se defender, no caso. Tô entrando nesse assunto, que era uma das nossas perguntas, inclusive, porque muitos veem o Muay Thai, não só o Muay Thai, mas outras lutas também, como algo violento, que já chegam assim, eu vou aprender, que é pra dar soco em alguém. Mas qual seria o verdadeiro espírito do Muay Thai? O verdadeiro espírito do Muay Thai a gente preza muito, né, pela questão do respeito acima de qualquer coisa. E a gente consegue, na verdade a base do Muay Thai tá entre essa questão do respeito e a evolução pessoal, assim, do autocontrole, do conhecimento e o respeito acima de qualquer coisa, a gente entender que a gente tá ali pela uma melhora da gente, né, na questão pessoal, física, e não para estar agredindo ninguém. A gente consegue ter esse entendimento que o poder do nosso corpo, né, da força e tal. Então o espírito é esse, de humildade e respeito acima de qualquer coisa. O nosso projeto ele tem como objetivo levar para outras pessoas esse conhecimento, para quem tem essas dúvidas sobre essa arte marcial. E a gente queria fazer a pergunta para quem está em casa assistindo,
qual seria o primeiro passo para entrar no Muay Thai? Primeiro passo, acima de tudo, é procurar uma academia, digamos, com profissionais qualificados, né, que vivem realmente a prática, que é o Muay Thai tradicional, eu prefiro, porque existe o recreativo, mas o tradicional mostra a cultura, né, todo o processo que a gente tem do ensinamento. E, em segundo lugar, uma aula experimental, para você estar conhecendo a modalidade, ver se se identifica. Terceiro, uma roupa confortável, muita disposição e respeito pelo processo. É isso. Uma mente bem aberta também. Para quem nunca praticou arte marcial, o que tu aconselha, primeiramente, para a pessoa procurar isso? Quem nunca procurou, tirar qualquer preconceito da mente dela e vir com, digamos assim, eu tô aqui para aprender algo novo e sem criar nenhuma expectativa em relação a aquilo. Bem aberto mesmo. Falaste sobre o Muay Thai recreativo e tradicional. Qual seria essa diferença? A nomenclatura, em primeiro lugar. E, o recreativo, ele é mais uma forma de condicionamento físico. O Muay Thai tradicional, não, ele traz as tradições da Tailândia na íntegra mesmo. A questão dos asiáticos, né, eles, no geral, eles mostram muito a questão do respeito com os mais velhos e tal. Então, o Muay Thai tradicional, ele requer muito isso, da questão da disciplina e do respeito. Hierarquia acima de qualquer coisa. Então, para quem começa desde cedo, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Os kids, principalmente, os pais dizem... Tem muito relato, na verdade, de pais falando que o meu filho era muito desorganizado em casa, hoje em dia já chega e guarda as coisinhas dele. Meu filho deu uma melhorada 100% em questão, de diálogo, né? Que não conversava, hoje é mais aberto com os pais, respeitam. Muito dos pais botam mesmo na questão da disciplina. Aí eu prefiro que comece o mais cedo possível. A gente fez outras gravações aqui, que vai ser mostrado no vídeo, que eu achei muito interessante, de uma criança que tu tinha falado logo no início da aula que quem não obedecesse ia ter que fazer alguma coisa. Aí quando foi no final, ele falou assim: tia, eu preciso fazer isso porque na hora eu desobedeci. E tu já tinha até esquecido sobre isso. Então eu achei bem interessante isso, porque se fosse outra, talvez não, ela esqueceu, mas não, ele fez questão, não, eu tenho que fazer. O caráter da criança também, né? Eu achei isso bem interessante, porque vai fazer com que essa criança ela se torne um adulto exemplar, respeitoso uns com os outros. E, no caso, assim, quantos anos você recomendaria para uma criança treinar qualquer arte marcial? Qualquer arte marcial, a partir dos 6 anos eu já aconselho. Que é numa fase onde eles estão saindo, né? Já estão com 7 anos, já estão começando a ter um pouco mais de entendimento sobre o mundo e a questão do caráter também, onde já estão moldando. Os estudos dizem essa questão que é onde a gente começa a moldar o caráter da criança, que ele começa a ter um entendimento, então é o mais aconselhável, entre 6 e 7 anos. Claro que pode começar bem antes. Sim, com certeza. Essa seria a idade mesmo. Até mesmo para eles estarem pegando os ensinamentos, né, que a gente está passando para eles. Porque até então sempre é muita brincadeira e tal. Eles querem muito, eu quero só brincar, quero só chutar, isso e aquilo, e não conseguem entender o impacto que aquele golpe vai fazer, digamos assim. Sim, mas esse lado lúdico, assim, para trabalhar com as crianças é muito importante também, né? Como é que vocês lidam com os pais, por exemplo, de fora? Eles... Eu tenho uma conversa bem séria com os pais, porque já pensou tu ver o teu filho, digamos assim, levando uma bronca, tu não te agrada, né? Então eu converso bastante com eles, eu falo, olha, eu espero que você não interfira. Tanto é que a grande maioria só deixa e vai embora, digamos assim, não, porque quando eles veem os pais deles, teve um acontecimento aqui de um rapazinho que ele falou assim mesmo: mas meu pai chegou, deu a hora, eu vou me embora. Eu falei: não, você não acabou o exercício, você só sai daqui quando a titia libera. Aí ele: não, mas meu pai... Eu falei: quem manda aqui é a titia, filho, então você só vai sair quando acabar. Aí o pai dele até falou assim mesmo: não, finge que não tá me vendo. Como ela falou, quem manda é ela, respeite ela. Aí, graças a Deus, eles conseguem compreender bastante, né? Que é importante isso, né? Eles têm que entender que, digamos assim, não faz mais parte deles daqui pra dentro, quem manda é eu, e a educação passa a ser responsável por mim. É muito bom ter esse diálogo com os responsáveis e com as crianças, que ambos respeitem isso, né? E a gente tem aqui também alguns troféus, né?
Esse é de um dos instrutores que ganhou a Copa Brasil do ano passado, né? Que a Copa Brasil, ela dá a oportunidade de estar competindo o sul-americano, o pan-americano e o pan-americano mundial. Aí vai abrindo portas, né? Você ganhou. Aquele é do troféu do professor do ano e de um evento que a gente ganhou, ficamos em segundo lugar por ter mais medalhas de ouro. Nesse lado competitivo, como é que vocês saem do aluno que é da academia para ir para o lado competitivo? Porque eu fiquei sabendo que aqui tem atletas também, Sim. né? Como é que funciona essa A formação? parte da competição vai muito da pessoa, né? Porque, tipo, é um alto desafio deles pessoal. Fala assim mesmo, gostaria de saber se eu realmente tô bom, digamos assim. Outros vão por curiosidade, eu deixo bem à vontade, né? Eu falo, gente, eu sempre aconselho que pratiquem, porque fazem uma experiência numa luta, como eu falo pra eles, a grande maioria não gosta. Tem uns que vêm só por causa do hobby mesmo, por emagrecer, mas os que têm curiosidade eu falo, vamos lá competir, porque é totalmente diferente você bater no saco do que tá digamos assim, na íntegra mesmo, na trocação. Jogou um golpe, a pessoa se esquivou, opa, o que eu vou fazer? Entendeu? Então eu falo pra eles verem, e tem pessoas que falam assim mesmo, eu quero saber como é cortar, levar um corte e tal, então eu deixo eles bem à vontade para decidir o que eles querem, né? Se eles realmente querem competir, a gente abre a oportunidade, porque até mesmo o Muay Thai tem um leque para quem deseja ter o profissional do Muay Thai, ele paga muito bem o Uni Champions, quem consegue almejar seria o nosso UFC do Muay Thai, é o Uni Champions, e é onde todo atleta deseja chegar. E então, quando eles falam para mim que eles querem isso para mesmo descobrir, nem todos, né, vão enganjar assim nesse ramo, mas a grande maioria vai tipo, você fazer um teste, ver se gosta. E eu aconselho. Mas a academia incentiva isso ou... Eu particularmente incentiva. incentivo. Eu incentivo, porque como eu falo, é uma questão de superação, assim, tipo, a luta é só mesmo quem venceu pra saber a experiência, assim, da atmosfera, que é principalmente quando, digamos assim, tu tá perdendo lá a questão do espírito esportivo, assim, da academia em si, dos teus parceiros de treino. Tipo, tem uma hora lá que tu não dá conta de dar um soco e tu escuta o teu parceiro de treino gritar, torcer por ti, tu tira a fôlego da hora que tu não tem, vai pra cima. É algo incrível. Muito emocionante mesmo. Eu particularmente gosto muito. E pra finalizar, tu também é de educação física, né? Como tu consegue conciliar, no caso, como instrutora? Não, eu ainda tô nesse processo de tentar conciliar, não consigo, mas a gente tá na busca, né? Ainda não consigo, eu pretendo particularmente, tipo, focar nessa área esportiva, assim, em atletas, né? É a área que eu quero focar, mas hoje em dia ainda não tô conseguindo, tô meio atordoada, assim, porque tá no início, no caso, né? Tá bem recente, então eu fico bem, não tô sabendo lidar, tipo, sendo professora aí, tipo, tendo conhecimento de lá, porque é totalmente diferente a área da educação física pra área, tipo, do treino mesmo. Meu Deus, eu gosto muito da prática, mas a teoria em si, é delicada. Porque na educação física tem muita questão, por exemplo, tu vai trabalhar com atletas, com crianças, essa parte do condicionamento físico, então a educação física, ela vai te trazer isso também, tanto na teoria quanto na prática. Exatamente. Então, quando eu falo também dessa parte de conciliação, é pegar um pouco da educação física e mesclar, trazer, né, pra cá. e trazer pra... Essa parte ainda não consegui, tipo, focar mesmo em fazer acontecer. Tipo, eu tô só no estudo ainda, e o estudo que eu tenho, tipo, a vivência que eu tenho da parte de professora pra cá, eu tô deixando, mas eu pretendo mesclar. Principalmente com meus atletas, o pessoal que vão competir, eu pretendo fazer essa preparação em cima deles, assim, questão de força, uns treinos específicos, eu acho bem interessante, mas no momento, né, eu deixo para pessoas que já estão formadas mesmo. Qual recado você daria para quem está assistindo esse podcast, né, falando do Muay Thai além do ringue? Qual um recado que você gostaria de deixar para as pessoas que têm interesse de procurar e praticar? Vai ser muito bom se a pessoa se interessar e querer fazer. Eu aconselho muito vir buscar e experimentar o Muay Thai.
Não só o Muay Thai como qualquer arte marcial, porque nos dias de hoje a gente precisa, né, como eu sempre falo para meus alunos, não é sobre tipo, saber, eu prefiro que a pessoa saiba e não precisar do que precisa e não saiba na hora, né? A gente vai precisar se defender e não saber, então qualquer arte marcial é bem-vinda, eu aconselho. Pratiquem, tanto pela saúde, né, como pela proteção também e a segurança. Então é isso, eu quero agradecer de coração por ter nos recebido aqui, o nosso grupo que veio fazer a aula, conhecer um pouco dessa arte marcial, ela judiou com eles. Por incrível que pareça, foi o básico do básico, até hoje eles não acreditam, né? Mas quebrado. Se o Mário falar, se vocês vissem o treino do Mário, principalmente, que ele, né, tem um cardio exemplar, então... Ele fez um treino seguido do outro. Eu cheguei aqui, ele estava treinando, e depois ele participou do outro. E eles falaram todo dia assim. Eu falei, não, tem dia que é melhor. Aí o pessoal, não, é pior mesmo. Então é isso, gente. Queremos agradecer quem está assistindo, agradecer a Bia por ter nos recebido e até mais. Tchau, tchau.